Bem, eu vou falar um pouco sobre definição de problema. É um tópico que está relacionado com user experience, um pouco relacionado... Tem três áreas diferentes, né, que a gente coloca no mesmo guarda-chuva, que é user experience, design thinking e design de interação. Eu sou pós-graduado em design de interação, por um instituto que fechou as portas, felizmente, chamado Faber-Ludens. Foi pioneiro no setor aqui no Brasil. Havia uma construção que era moldada ao modelo IDEO, que é uma firma de design de interação mais reconhecida do mundo hoje. Então, eu vou trazer um pouco esse meu ponto de vista, que eu aprendi nessa área de design de interação, e fazer um link também com a metodologia que a Bárbara tem aplicado com vocês, que é de design thinking, que é design thinking bastante aplicado a negócios, né? É uma palestra bem introdutória, pode parecer um pouco chato para quem já está mais no ramo, ou já trabalha com design thinking, ou design de interação, mas eu acho que é um tipo de assunto que é sempre bom relembrar, né, e rediscutir, porque mesmo quem trabalha com isso no dia a dia esquece, né, dos fundamentos, né, esquece do que é importante. Então é isso. Bom, eu me chamo Douglas Schmidt, tenho esse meu site aí, oidog.com, que tem materiais nesse formato aí. E tem também o link do meu LinkedIn, se vocês quiserem conectar comigo. Aqui. Ah, tá, desculpa, põe lá então. É que eu deixei umas notinhas ali, para não esquecer. Tem que ficar aqui. Não tem problema. Então, um pouquinho da minha história. Como eu disse, né, eu trabalhei já fiz alguns aplicativos, design de alguns aplicativos de algumas plataformas. Tenho trabalhado com foco em desenvolvimento de software, principalmente mobile, mas essa é uma área, o design é uma área que eu gosto muito. Eu comecei, como eu disse, né, fiz essa pós-graduação em design de interação. Me considero um desenvolvedor pilha cheia, que faço tanto back-end, front-end, design, o que for necessário. Fui fundador, junto com o Ricardo, que está ali no canto, inclusive, da MagTab por 10 anos. A gente desenvolveu diversos produtos para o mercado de publicação digital, marketing. Na MagTab eu tive a oportunidade de participar do Inovativa, que é um programa nacional bacana, do Startup Brasil, que é um programa de fomento do governo, de uma aceleração no Rio de Janeiro, que chama UBR, e de uma aceleração no Texas, chamado Velocity, que é tudo muito proveitoso. Depois eu saí da MagTab e fundei a SizeUp, junto com a minha esposa Bárbara, que vocês conhecem. Na SizeUp a gente participou do Nova Lab, que é um programa de aceleração da FACIAP. A gente foi primeiro colocado no Hackathon da Bom Gourmet, aplicando inclusive o Design Thinking e as metodologias de design. E também a gente participou da aceleração da Bom Gourmet. Agora eu estou trabalhando como desenvolvedor mobile numa empresa de cripto que chama Cardstack, de Nova York. Então, por que Design Thinking é importante? Quem quer me responder isso, mais ou menos? Alguém tem uma ideia? Não? Principalmente para a gente não criar produtos que só importam para você, entendeu? Que só fazem sentido para você. E esse é um erro muito comum do empreendedor. Ele tem uma ideia, ele é apaixonado por alguma coisa e ele tem uma solução. E ele não necessariamente tem um problema para aquela solução, entendeu? Então, a gente usa as metodologias do design para que a gente consiga aproximar o usuário e realmente criar produtos que resolvam problemas das pessoas, né, e não nossos. Tá? Então, o Design Thinking é uma metodologia que você consegue promover o usuário a um colaborador. Então, você inclui ele no seu processo de criação. David Kelly é o fundador da IDEO, que eu comentei antes, é a empresa referência na área. Ele diz que que o Design Thinking é uma abordagem, inovação centrada nas pessoas, que se utiliza de ferramentas do design, não designer, tá? Para integrar as necessidades das pessoas, possibilidades tecnológicas e também colocar os requisitos do sucesso do negócio no jogo. E tem uma outra definição que é um pouco mais sucinta do Interaction Design Foundation,
que Design Thinking é um processo de inovação pelo design focado nas pessoas e movido a protótipos. A gente vai entrar nessa ideia do protótipo também, rapidinho. O Design Thinking ele tem diferentes formas de você lidar, mas basicamente ele tem 5 estágios, que é a primeira que é de empatia, a segunda você define, a terceira fase de ideação, onde você realmente gera ideias, a quarta fase é prototipação, por último, validação. A gente vai focar hoje só em empatia e definição, tá? Que é um tema longo, né? E todas essas fases, elas estão não só relacionadas indo da esquerda para a direita, mas também voltando. Então, se em algum momento você está numa fase, eu estou definindo ideia aqui, mas, cara, não está bem claro para mim qual que é o problema, ou as minhas ideias estão muito vagas ou diversas, não tenho foco. Então, talvez eu tenha que voltar na empatia, entendeu? Voltar a fazer mais pesquisa. Mesma coisa, protótipo, né? O protótipo não está saindo. Pô. Será que eu criei ideias legais para prototipar? A gente vai começar pela empatia. Ou, que a gente chama também de user research, né? Ou product discovery. Tem um monte de termos, né, diferentes. Eu gosto do termo empatia porque é isso que a gente precisa ter, né, com o nosso usuário. Que a gente tem essa ideia, a gente tem uma paixão, a gente gosta de uma coisa, mas a gente nunca está realmente no lugar do usuário, assim, nunca tem o mesmo ponto de vista exatamente, né? Porque, sei lá, eu posso simpatizar com o que ele vive, mas eu não vivo na pele dele, né? Então, como que a gente consegue trazer essa empatia? Como que a gente consegue, através de métodos, né, de metodologia, entender qual que é o problema real do usuário ou das pessoas? Eu uso o termo usuários e pessoas, fico variando entre um e outro. Eu gosto do termo usuários porque ele define que é a pessoa que está usando, que vai usar teu produto ou serviço, né? Mas tem bastante gente que fala em pessoas para não usar o termo usuário porque é muito frio, sei lá, vai do gosto. Tá. Assim, enfim, Aham. É uma discussão interessante, né? Eu acho que usar o termo usuário, a gente pode falar horas sobre isso, né? Mas eu acho que usar o termo usuário ele deixa bem claro o que é, né? A pessoa. E quando eu comecei a estudar design, só se usava usuário, né? Então eu estou meio viciado já em usar o termo usuário. Estou viciado em usar o termo. Tô a dica. Pessoas. Mas eu acho que está tudo bem. Eu acho que. Mas está tudo bem falar usuário, acho que não tem problema. Define bem o que é uma pessoa que está usando um produto, né? Então, assim, acho que a principal metodologia, né, ou, enfim, jeito que o empreendedor costuma buscar os problemas, costuma ser pela etnografia digital, que a gente não costuma chamar de etnografia digital, que a gente chama normalmente de dar um Google, né? Você sai caçar o que está acontecendo e tal. Dar uma olhada na internet, o que está rolando, se as pessoas estão buscando aquele produto, ou se elas têm aquele problema. Mas tem como você colocar isso numa metodologia. Eu acho que é importante, é fundamental você se imergir na temática que você quer abordar. Né? Você não vai ser um empreendedor que não entende nada do assunto que você está tentando resolver. Né? Você tem que entender a fundo. Mas tem algumas formas, né? Fazendo etnografia. A etnografia é a ideia de você mapear, né? Você entender bem a fundo a vida ou o cotidiano de um indivíduo. Né? Então, fazendo etnografia visual, você vai tentar trazer isso para a tua pesquisa. Em vez de você só ficar caçando gente que confirma a tua teoria, tenta entender bem qual que é o dia a dia, como é que funciona, como as pessoas pensam em comunidades, em fóruns, no YouTube. Reddit é um excelente canal para você buscar informação sobre isso, até fazer algumas perguntas, né, para medir um pouco a febre, né, do que você está tentando resolver. Eu gosto muito do YouTube porque tem gente que esmiuça vários assuntos, né, e dá a opinião de pessoal, né, dela. E quando você está um pouco mais, você já entende um pouco mais do que você está tentando resolver da sua comunidade,
das pessoas que circulam a tua ideia, é importante você também entender qual que é o estado da arte da tecnologia do que você está querendo abordar, né? E o Google Scholar tem umas ferramentas muito boas lá para buscar artigos, né? Eu sempre, se eu estou tentando uma ideia nova, eu dou uma caçada lá para ver se alguém já tem alguma patente, já está desenvolvendo alguma coisa nessa linha. Né? O estado da arte é muito importante. Então, essa é a primeira parte, primeira etapa. Uma outra ferramenta muito importante, que, no meu ponto de vista, é a mais importante, a que a gente mais tem que passar tempo, é a observação. Como que a gente faz a observação, né? A etnografia na vida real, né? Uma forma é você pessoalmente se imergir naquele ambiente que você está tentando explorar. Vou dar um exemplo aqui. Eu nunca fui feirante, né, numa feira. Se eu estou tentando desenvolver um produto que eu vejo que o meu público-alvo possa ser um feirante ou, sei lá, expositores de feira, eu tenho que entender como é que é o dia a dia deles, quais são as dores que eles têm, desde o começo, quando eles acordam, para montar a barraquinha, né, expor os produtos, até a hora de fechar. Para que eu possa sentir na pele deles, né, quais são realmente as maiores dores. Né? Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso ir lá e vivenciar. Né? Então, uma forma legal é você ter um diário e ir anotando tudo que se passa, né? Tudo que você observa naquele público. Né? Eu fiz um trabalho assim, quando eu estava na faculdade ainda, com os feirantes lá do Largo da Ordem. A gente fez entrevistas e passou lá alguns fins de semana lá acompanhando todo o trabalho deles. Né? A gente conseguiu ter muitas ideias legais assim, de como conectar, como melhorar o trabalho deles, como eles venderem mais. Né? Essa imersão é importantíssima. Outra metodologia que é muito usada e que eu acho muito interessante é o da mosca na parede, né? Ou fly on the wall. Que é você se colocar numa posição que você não costuma estar e ficar só no cantinho observando e fazendo anotações. Então, por exemplo, eu quero criar um produto para donas de casa, mas, sei lá, eu não gosto de cozinhar, sei lá, não costumo fazer trabalhos de casa, né? Como que eu posso me colocar um pouco mais, ter um pouco mais de empatia com a pessoa ali? Eu posso passar alguns dias com ela, no canto lá, só observando, entendeu? Vendo o que ela faz durante o dia. Documentando, né? E daí entra também a etnografia visual, que é tirar fotos, fazer vídeos, de tudo que você observa, todos os detalhes, todos os comportamentos, né? Pequenos probleminhas que você vê no dia a dia, né, do teu público. Tem uma experiência muito legal de etnografia visual, que é você entregar ou passar tarefas para os teus potenciais usuários para eles tirarem fotos deles mesmos, dentro da comunidade deles. A IDEO fez isso, acho que fizeram, de entregar câmeras descartáveis para crianças, para elas documentarem o dia delas na escola. Né? Daí elas tiram delas, e daí escrever também o que ela estava sentindo no momento. Tal. Você consegue ter uma visão que você não conseguiria ter só você olhando, né? Você consegue ter uma visão realmente da pessoa, do ponto de vista dela. É bem interessante. Dá muitos resultados bons. Isso aqui é tudo muito assim, exploratório, para que você consiga descobrir novos problemas. Tá? Se você já tem um problema muito direcionado assim, isso também é importante. Também é importante, mas você já vai com uma visão um pouco diferente, né? Porque você quer tentar explorar, entender se aquele problema que você... Fala mais perto? Não, eu queria dar um recado, desculpa te interromper, mas Honda Fit preto, placa AMO 0568, retire do local, por favor. Não tem problema. Deixa eu ficar olhando meu tempo aqui, senão eu vou estourar. Então, eu gosto muito da etnografia visual por isso, porque você consegue ter um ponto de vista que você não ia ter se você só estivesse lá olhando, né? Você pode, depois também, quando você está fazendo a coleta do que você fotografou, enfim, você consegue levantar algumas coisas que você não pegou na hora, né? Então, outra ferramenta, tá? Passando algumas ferramentas. Pesquisa qualitativa. Você sabe a diferença da quantitativa para qualitativa? É bem comum, né? O pessoal está mais acostumado a ouvir isso agora. Mas, assim, os empreendedores eles têm uma tendência muito grande de ir atrás da quantitativa. Fazer enquetes,
Faz sentido fazer enquete quando você está tentando achar um problema? Ou você só está reafirmando a sua solução, né? Aquela que você encontrou na tua cabeça? Eu acho péssimo começar com enquete, quando você está tentando descobrir o problema e tentando ir atrás dessa empatia. Porque a enquete, ela sempre vai ter o teu bias, sempre vai ter a tua distorção pessoal. Então, evite enquetes, a não ser que você queira entender um ponto de vista muito específico. Você tem uma dúvida muito específica que é, sei lá, e você já tem um produto rodando, enfim, você já tem um protótipo que você está em processo de validação. Para descobrir problema, enquete é furado. O que a gente faz é entrevista. Então, defina uma entrevista com perguntas abertas, que a pessoa não responda só com sim e não. Então, que ela consiga explicar um pouco mais, dia a dia, o porquê que ela está respondendo aquilo. Pergunte por quê. Né? Depois, um bom entrevistador, ele leva a pessoa a se abrir, né? A falar mais. Então, você pode ter... Eu até gosto de fazer entrevista sem roteiro. Assim, sei lá, eu quero entender o que é o problema, começo a perguntar, conversar do dia a dia. Né? Então, assim, essas são para empatia, acho que são as principais ferramentas. Entrevista acho que é fundamental, entendeu? Se vocês não estão fazendo entrevista, voltem atrás, comecem a fazer. Tá? Nunca é tarde. E depois que você tem já... você já tem um monte de dados, né? Você já tem um monte de informação que você coletou com esse teu público. Você quer definir, né? Bom, tem que chegar num problema. Durante essa fase de empatia, entrevista, você vai observar um monte de pequenos problemas ou situações que você já consegue, que vão te dar insights, né? Mas para você organizar isso, tem também algumas metodologias. Tá? A primeira delas, acho que deixa eu voltar um pouco. Estou correndo. Então, assim, do que foi percebido aos problemas, né? Tá, isso que eu estou falando, beleza. Tá. Então, assim, primeiro, o que é importante na definição? Focar nos problemas das pessoas, tá? Nas coisas que vocês observaram, e não no modelo de negócio. Porque a gente sempre quer correr e pensar como que eu vou ganhar dinheiro. Né? Como vou monetizar? Mas ainda está muito cedo para isso. E vai ter a hora certa de você falar, não, agora tem que observar também a necessidade do negócio, porque, no fim das contas, esse é o objetivo. Né? Mas não nessa fase, espera um pouquinho. Uma ferramenta muito legal, que é bastante usada, para você descrever esses problemas, as coisas que você observou, é a ferramenta Como Podemos, ou How Might We. São perguntas, né? Em vez de você desenhar ou escrever, né? E daí, nessa fase aqui, como você vai colocar isso para você e para o teu time, tanto faz, tá? Vocês querem colocar em post-it, quer colocar num spreadsheet, ou quer colocar sei lá, no Figma, sabe, no Miro, o que for. A ferramenta digital ali não importa muito, sabe? O que importa é que você tenha isso definido, né? Você tem escrito. Tá? Mas é legal fazer isso com o time, né? Se você está sozinho, talvez chame uma outra pessoa para você poder fazer um brainstorm. Tá? Mas vamos começar assim, né? Quando você tem as suas observações lá, você tende a colocar a tua observação como esse primeiro ponto ali, que é o insight, né? Os usuários geralmente, aqui um exemplo, né? Os usuários geralmente não têm certeza sobre qual formulário preencher quando declaram seus impostos. Eu estou desenvolvendo uma ferramenta, ou estou trabalhando para o governo, estou melhorando a ferramenta de coleta de impostos, né? Eu percebi que, a gente sabe bem isso, né? É bem confuso, você não sabe o que preencher. Então, em vez de eu colocar, eu posso colocar assim, né? Escrever em um primeiro momento, mas seria legal se eu pudesse reformular isso daqui como uma oportunidade. E é aí que entra a pergunta, como podemos? Né? Que ela abre um pouco mais o aspecto ali, o que você está escrevendo, para facilitar a geração de ideias. Tá? Então, uma primeira tentativa aqui. Como podemos dizer aos usuários qual formulário preencher para declarar seus impostos? Já melhorou um pouco. Mas para ser ainda mais aberto, para eu conseguir gerar mais ideias ainda mais interessantes. Como podemos fazer com que os usuários se sintam confiantes de que estão declarando seus impostos corretamente? Putz, cara, aí abre um leque para um monte de ideias diferentes, né? O que eu posso fazer?
sei lá. Né? Aí depois entra uma segunda fase que você vai jogar ideias para tentar chegar nessa uma resposta para essa pergunta. Né? Aí você vê como é poderoso, né? De um passo para o outro ali. Então, assim, eu acho que essa ferramenta do Como Podemos ela é muito legal. E eu vou passar 5 dicas aqui que eu peguei, um pouco do que eu tenho de experiência e que eu achei também no artigo muito bacana. Tá? Inclusive, eu tenho as referências dos artigos que eu coletei aí para montar a palestra. Aí. Opa. Ixi, isso está crescendo. É só pegar, que eu tenho umas perguntas que está escrito só nas notas aqui. Tá. Então, primeira dica aqui. Foco em ações que usuários podem realizar sozinhos. Tá? E não já de cara, como eu falei, né? Não já de cara na monetização. Então, pegar um exemplo aqui, um problema. Os usuários não conhecem todos os nossos produtos. Né? Digamos que eu tenho uma empresa, eu já estou fazendo esse processo para melhorá-lo. Né? Então, a pergunta como podemos? Como podemos aumentar o conhecimento dos usuários sobre os nossos produtos? É só uma reformulação, bem simples. Mas já abre o leque um pouco para novas opções. Né? Isso é bem importante. Tá? Quando você está desenvolvendo essas perguntas, como podemos, você não pode fechar ela numa solução, porque não é a fase, não é o momento ainda de chegar na solução. Tá? Você está só mapeando as oportunidades. Né? Então, um exemplo. Usuários ficam inseguros de quais formulários preencher no imposto de renda. Acho que é o que eu já coloquei antes. Né? Então, uma solução, como podemos pobre, seria como podemos mostrar aos usuários quais formulários preencher. Porque eu já estou fechando, né? Eu estou falando, já que eu tenho uma solução ali que eu já estou pensando na pergunta. Que é, sei lá, eu vou ter que mostrar para ele, né? Eu tenho que ter um user, tem que ter um help, alguma coisa assim. Para deixar mais aberto, como que eu faço? Como podemos dar confiança aos usuários que eles estão preenchendo o imposto de renda corretamente? Ficou claro? Mais ou menos? Mais um pouco da mesma coisa, né? Mas escreva perguntas de como podemos bem abertas. Então, um exemplo aqui. Usuários ficam frustrados por perderem muito tempo verificando suas informações antes de salvá-las. Digamos que eu tenho um site, que tem um formulário grande, tem que ficar verificando passo a passo lá, sei lá, estou colocando cartão de crédito. Né? Por exemplo, que é comum, né? Uma pergunta como podemos. Como podemos deixar mais rápido para os usuários verificarem suas informações? Então, ela já está um pouco melhor, mas assim, ainda está um pouco fechada, né? E se eu perguntar, se eu colocar no meu post-it lá, como podemos deixar nosso processo de envio mais eficiente e os usuários mais felizes? Está bem genérico, né? Mas essa é a ideia. E mais uma dica importante, que é você escrever suas perguntas que realmente levantem a raiz do problema. Então, por exemplo, meus clientes estão ligando muito para a minha empresa para tirar dúvida sobre um evento que eu estou organizando. Tá? Eu poderia perguntar como podemos evitar que os usuários, ou sei lá, que as pessoas liguem para a empresa para perguntar sobre o evento. Tá? Eu só reformulei numa pergunta, né? Mas isso continua falando só do problema final, né? E não da raiz do problema. Por que está acontecendo? Por que as pessoas estão ligando para perguntar sobre o evento? Né? Então, um exemplo legal seria como podemos melhorar o acesso à informação das pessoas sobre o evento para que elas não liguem para a empresa. Né? Aí tem um monte de solução possível. Né? Essa é a ideia. Por último, você tem que... É legal quando você consegue... esse faltou traduzir. É legal quando você consegue escrever suas perguntas de forma positiva, tá? Com positivismo. Porque, mais uma vez, ajuda você, quando está no processo de ideação, está gerando ideias, ajuda você a ter mais... ajuda a criatividade. Né? Então, por exemplo, aqui...
Eu tenho um exemplo aqui. Usuários acham difícil o processo de devolução de um produto. Uma pergunta como podemos. Como podemos deixar o processo de devolução menos difícil? Mas melhor ainda, se a gente perguntar, como podemos deixar o processo de devolução rápido e intuitivo? Eu tenho, sei lá, só de perguntar para mim mesmo já vem ideias, sabe? Acho que esse é o legal, esse é o poder da ferramenta. Tá, isso é o que eu falei, né? Acho que é importante quando você está escrevendo as perguntas do como podemos, para você fazer em equipe. Eu acho que dá para fazer sozinho, não é um problema. Eu já fiz design solitário, né, por muito tempo. Acho que é o mais comum, na verdade, né? Você está desenvolvendo alguma coisa, você vai fazer por você mesmo, né? Ou como empreendedor, ou como designer. Mas é interessante você trabalhar em equipe. E tem alguns requisitos aqui, quando você está trabalhando em equipe, para tentar elencar quais são as perguntas que você vai tentar idear ou responder depois. Porque esse processo de como podemos, né, dependendo de quantas pessoas estiverem fazendo juntos ali, pode gerar centenas de post-its, né? Um monte de pergunta. E você não vai tentar resolver tudo de uma vez só, né? Então, como elencar? Então, essa aqui é uma regrinha legal. Primeiro, se é baseado no problema ou insight existente, se você consegue rastrear com aquela pergunta o resultado esperado, se está escrito de uma forma positiva, se ela é ampla, se ela vai deixar espaço para a ideia e se ela já não sugere uma solução. A gente quer evitar a solução procurando o problema. Beleza, então eu tenho minhas perguntas, tenho, né, acho que essa é a carne da palestra, isso daí, né, é a ferramenta de como podemos e como a gente levantar esses problemas. Mas depois disso também você quer trabalhar com essa informação, né? Quais são os próximos passos? Então eu vou falar rapidinho ali as próximas partes do processo, né? Que é a da ideação, prototipação e validação, que tá dentro do mesmo contexto, né? E é importante repetição, né? Você nunca vai fazer esse processo uma vez só, entendeu? Você vai, a não ser que você ache o negócio genial, né? Mas é pouco provável. Então, quando chegar na validação, testa, né? Volta lá para o início, volta para a pesquisa, né? Volta a fazer entrevista. Daqui para frente, ideação, prototipação, validação, eu acho que a metodologia Design Sprint ela encaixa muito bem. Eu não sei se vocês já ouviram falar. Já conhece? Sabe tudo. O Design Sprint é muito legal. Se vocês não leram esse livro como empreendedores, eu recomendo muito. Ele também trata das duas primeiras etapas do processo, e você também faz pergunta como podemos no processo Design Sprint. Mas eu acho que quando você chega no Design Sprint já com essa pesquisa inicial feita, você consegue gerar muito mais valor. Tá? Ou, né, pode usar uma variação do Design Sprint que inclua já uma pesquisa prévia. Mas eu acho que é bom fazer antes. E se imergir mais, né, e ter mais empatia antes de chegar ali. Para processo de ideação, falar-se das que eu acho mais legal, assim, primeiro post-it, né, escrever, jogar ideias no quadro, depois fazer votação do que achar melhor, né, dentro com o time. Mas tem umas outras que são menos conhecidas, né? Brainstorm é basicamente isso, né? Storyboards, não sei se vocês conhecem, mas é uma forma de você, quando você está observando o problema, quando você está anotando no teu cotidiano lá o problema do teu usuário ou das pessoas, você vai mais ou menos perceber que tem assim como num quadrinho, né, ou como num filme, tem um roteirinho, né? As coisas acontecem cadenciadas, né, linearmente. Então, o storyboard é uma forma de você colocar isso de forma visual, para que você e seu time todos entendam o que você está falando, para passar a informação, e também para, né, prototipar ideias. É muito legal para serviço. Como é que você explica um serviço complexo para um stakeholder, né? Faz um storyboard, né? Coloca os quadradinhos, não precisa desenhar bem, pode ser paletinha assim, colocar uns balãozinhos explicando, o que eu fiz, não fiz, um teatrinho, né? Tem gente que usa teatro, inclusive, para fazer esse processo. Acho legal também. Tem uma outra ferramenta que é bem legal, que chama Crazy Eights. É bem simples, cada um no time, né? Ou se você estiver sozinho também, não tem problema. Pega um papel A4, dobra para ficar 8 quadrantes. E daí você coloca um tempo específico para você desenhar ideias em cada um desses quadrantes, em cima dessas informações que você já levantou. Parece mais ou menos assim. Aqui tem uma ideia de um app, né?
E daí, em cada quadrantezinho, aí tem gente que define um tempo para você escrever para cada quadrante, né? Ou você coloca um tempo para fazer o papel todo, né? Depende do gosto, preferência pessoal. Mas geralmente é o quê, Bárbara? Uns 2 minutos? Tem para desenhar tudo? 3 minutos? Você que já fez, né? Oi. São 8 minutos. 1 minuto para cada espacinho. Você pode desenhar ele... deixa eu vir para frente, né? Você pode desenhar ele de diversas formas, né? O foco vai depender muito do foco daquilo que você está querendo utilizar. Mas um dos focos seria... a gente pegou o problema e está tentando pensar em ideias para desenvolver essa nova solução. Então, cada quadradinho vai ter uma ideia diferente. Diferente da outra. Ou, às vezes, você está pensando em outra maneira de desenvolver aquilo que já existe. Então, a partir daquela solução que você tem, vocês criam variações daquela primeira. Então, pode ser para coisas completamente diferentes uma das outras, mas pode ser só uma incrementação daquilo que já existe. É bem isso, legal. Obrigado pela colaboração. A dúvida que eu tenho é o seguinte, esses processos a gente envolve o usuário final ou é só a equipe de desenvolvimento que pensa? Depois que você fez a tua imersão, né? Você fez a fase de empatia e de pesquisa, aqui depende bastante do que você está desenvolvendo. Por exemplo, no Design Sprint, é comum você colocar pessoas dentro do processo, né? 1 ou 2 pessoas que são o teu público-alvo, e um especialista também, às vezes. Mas, falar bem a verdade, no dia a dia é como não ter. Tá? Você vai ter só as pessoas da equipe, né? Ou os designers, ou os stakeholders. Se você tem a oportunidade de colocar alguém nessa fase, é legal. Mas aqui é muito do teu conhecimento de produto, né? Para você gerar essas ideias aqui que sejam relevantes. Então, é muito difícil você pedir, por exemplo, sei lá, dependendo do público que você está atendendo, né? Que nem eu fiz esse trabalho da feira. Não adianta eu querer levar papel lá para pedir para o feirante me ajudar a fazer isso aqui, entendeu? Ele não tem zero paciência, ele não vai conseguir, não vai ter vontade, entendeu? Você até consegue incluir, dependendo do teu público, você consegue incluir. Acho que a resposta é essa. Mas geralmente não é feito não, assim, o usuário ele está no processo porque você está colocando ele, você está observando o ponto de vista dele, né? E você também vai fazer validação depois com ele. Né? Mas, em algum momento, você tem que usar o teu know-how de especialista para desenvolver a solução. Acho que é isso. O Crazy 8 é muito legal, assim, dá para gerar muitas ideias legais. E rápido, né? Isso que é bom. Então, assim, depois eu tenho algumas ideias. Você tem que fazer algum tipo de protótipo, agrupar isso daí. E, geralmente, se você tem muita ideia, que é o que costuma acontecer, é legal você fazer votação, sabe, com a tua equipe, para ver o que é mais relevante, porque se você deixar isso só para discussão, né, para tentar chegar no consenso, a gente costuma ter pessoas no grupo que tomam mais tempo da discussão, né, ou que, sei lá, que são mais vocais, né. Então, você deixa aquela pessoa que pode ter uma ideia legal avergonhada, né. Então, é importante você colocar em papel e fazer votação, porque daí todo mundo tem a oportunidade de colaborar. Sim. É o facilitador, né, o especialista que está conduzindo o definidor. É importante. Se você fazendo o design sprint mesmo, daí tem todos os papéis bem definidos, né? Aí, sei lá, eu acho que o design sprint ele encaixa, não é para todos os casos, né? Eu acho que eu usei muito mais só essa modelagem que é eu e stakeholders e mais, sabe, fazer observação do usuário do que fazer um design sprint certinho. Ou do especialista, né? Coloca um especialista que entende do ramo que você está tentando atuar. Verdade. Então tá, daí a gente tem as ideias, a gente definiu, votou, o decisor decidiu qual que a gente vai continuar. Então a gente vai fazer um protótipo agora. Eu gosto muito do protótipo papel, isso eu já fiz muito, assim, acho que é show de bola.
Em vez de você sair e desenhar no computador, você rabisca muito, assim, entendeu? Antes de começar a desenhar no digital. Por quê? Porque é muito mais rápido e você consegue validar. O papel ele é muito flexível nesse sentido. Você não precisa de desenvolver software nenhum, você não precisa de fazer mockup no Figma, sabe, fazer animações, nada. Você mostra o papel e a pessoa que está interagindo com o teu papel ali, ela consegue simular, né, a interação, né, consegue simular que você está navegando, que, né, e você consegue, em uma situação que a pessoa não entendeu um contexto ali, já mudar na hora, rabiscar, sabe, escrever por cima. Então, o papel é muito legal. Não tem muito segredo, gente. Depende do que você está fazendo. Se você está fazendo um app, você vai desenha os quadradinhos, começa a rabiscar botão, entendeu? Você está fazendo um site, um portal, desenha um quadradinho maior. É isso daí. Dá para fazer prototipação em papel para serviço também, né? Mais num formato mais storyboard. Então, use a criatividade aí. Eu não quero mostrar para vocês assim, tem que ser exatamente assim, sabe? Porque é mais importante entender a ideia do negócio, o conceito, do que seguir à risca tudo, né? O importante é que você faça. Tem o processo de design sprint mesmo, que eu mencionei que eu gosto bastante também. Ele, em vez de lidar com prototipação em papel, ele pula direto para a prototipação de alta fidelidade, que daí envolve você realmente fazer um sistema, né? Sei lá, o teu produto ou aplicação de digital, já de forma digital. Tem um porquê também de você já partir para o protótipo de alta fidelidade, quando você tem um time que tem bastante experiência, faz sentido. E também faz sentido quando você quer realmente enganar o usuário que ele está usando uma coisa real. Tá? Mas se você está em dúvida, comece o papel. Você vai perder menos tempo. E tem uma outra terceira aqui que também você pode usar a prototipação de alta fidelidade, que se chama Mágico de Oz, que eu acho muito legal. Que é você fingir que você tem um produto pronto. Então, tem uma imagenzinha aí. Acho que esse aí foi o primeiro experimento desse tipo aí que deu origem ao nome, que era de inteligência artificial, né? Isso, 84. Não tinha nem se tinha ideia de quem ia começar a desenvolver inteligência artificial, né, para discussão. Mas a IBM estava testando isso daí. Você ter um sistema falso que parece idêntico ao que você vai entregar no final, mas que é totalmente artificial, entendeu? Que é totalmente falso, que tem alguém manipulando por trás das cortinas ali os cordõezinhos. Por isso que chama Mágico de Oz, né? Tem um exemplo próximo nosso aqui, que é o da James. A James trabalhou com o Mágico de Oz até receber investimento. Eles estavam fazendo toda a logística de entrega deles, todo o back-end de entrega deles, era numa planilha do Google Drive. Eles só realmente implementaram a solução de conexão quando eles receberam investimento. Eu acho muito legal, sabe? Porque a gente às vezes quer correr com a tecnologia e você não tem certeza se a sua solução realmente vai resolver algum problema, sabe? De novo voltando que é a questão do empreendedor de querer achar problema para a solução, né? A gente se apega muito à plataforma, à solução tecnológica. Sempre dá. Sempre dá. Porque o Mágico de Oz ele não precisa ser necessariamente um produto que você vai colocar em produção, tá? Ele é uma metodologia, né? Ele é para você fazer essa prototipação. Então, tem gente, como exemplo do James, né, que leva isso muito adiante, né? Consegue gerar escala com produto, sem ter um produto, mas a ideia aqui central é você fazer validação. Tem um exemplo muito legal, eu não vou lembrar quem que é o nome da empresa, mas eles eles estavam desenvolvendo um robô que era para atendimento em hotel. E, enfim, a ideia era que... pode ser. Mas eles estavam desenvolvendo um robô para atendimento em hotel, né, autosserviço. E o robozinho, enfim, eles desenvolveram num design sprint. E o robozinho, no final, eles geraram um protótipo do robozinho lá, que caminhava, mas era tudo fake, entendeu? Não tinha inteligência artificial nenhuma, o robozinho não caminhava sozinho, era tudo controle remoto. Só que todos os usuários, todas as pessoas que interagiram com o robô acharam que era verdade. E saíram maravilhados, entendeu? E deram feedback, falaram que funcionava ou não. Então, eles saíram com um monte de insights, um monte de validação, né, da ideia deles em um dia, né? Porque o protótipo do robô eles conseguiram fazer em um dia. Que eu digo assim, que sempre dá.
entendeu? A gente tende a achar que a gente tem que desenvolver alguma coisa para fazer validação, e não é verdade, assim, a gente não precisa. Se você não conseguiu ainda perceber isso, entendeu? Chegar no, eu vou conseguir fingir que eu tenho um produto dessa forma, talvez você está com o teu produto muito complicado, ou você já está com a solução muito fechada. Então você tem que voltar um pouco, sabe? Tentar entender realmente qual que é a necessidade, se você já não tem uma solução procurando problema. A empresa do robô é a Savioc. Savioc, ela falou. Né? A Aline falou certo aqui, então. Savioc. Esse é bem clássico, né? Eu acho que esse exemplo está no livro do... Está no Sprint. Do Jake Knapp, que é do Zen Sprint, por isso que eu lembrei também. É um exemplo muito bom, porque eles aplicaram o Zen Sprint, né? E no quinto dia, eles desenvolveram esse robozinho, controle remoto, que tinha uma telinha, né? Daí era tudo fake, né? Tinha uma pessoa controlando por controle remoto e passando áudio e tal. Mas eles conseguiram achar um monte de solução, né? Por exemplo, que o robozinho precisava ser um pouco mais emotivo, né? Ou coisa assim. Aí, viu? Parabéns. Bem, gente, a minha apresentação era isso. Tá? Não vou me estender muito. Eu acho que eu vou deixar um pouco... Temos tempo? Tem um pouquinho, né? Tem. Eu vou deixar um pouco aberto, caso vocês tenham alguma dúvida ou queiram fazer uma observação ou colocar algum cenário que vocês vivenciaram isso daí. Alguém aqui já fez entrevista? Não enquete, entrevista mesmo, na vida real? 10 horas de entrevista? Tem que fazer mais. Tem que fazer mais. Não, estou brincando, tá? Tem que sempre fazer. Sim. Você tem que entender a tua necessidade, mas assim, entrevista, validação, gerar protótipo é uma constante na vida do empreendedor. Você tem que estar no nosso DNA, entendeu? É uma coisa que você vai fazer sempre. Não é, eu vou fazer, cheguei no produto, né? A não sei que você venda aí para faça um... Não sei se todo mundo ouviu, mas é desenvolver um produto que realmente atende a necessidade real, no caso delas, né, e não dela como empreendedora. Porque esse é o maior, costuma ser o maior erro, né, do empreendedor. E a gente consegue remediar, né, se a gente conseguir gerar essa empatia. Tá? E acho que essa é a maior questão, né, voltar um pouco. Aquela parte de entrevista e perguntas abertas, eu tenho que fazer de forma pessoal ou eu posso usar uma plataforma, alguma coisa assim? O que é mais indicado? Não precisa estar ao vivo. Né? É isso que você está perguntando, né? Se eu tenho que estar lá presencialmente. Né? Não precisa. Eu já fiz entrevista muito boa, que durou horas, assim, via Zoom, né? Via online. Mas tem um pouco mais de valor quando você está presencial, porque tem nuances na conversa. Né? Quando você está presencial, você consegue entender mais rápido as expressões da pessoa, se ela gostou ou não, se ela concorda ou não, e você mudar um pouco, lapidar um pouco a tua próxima pergunta ou direcionar um pouco mais a entrevista. Porque assim, não é uma entrevista também que você quer, não é para jornalismo, entendeu? Não é para colocar na matéria da TV, né? Você não quer tipo pegar só o ponto de vista da pessoa e é isso. Você quer direcionar a entrevista para um objetivo, né? Que é você desenvolver ou achar um problema ou, né, validar validar um problema que você já está observando, né? Porque assim, você nunca vai também começar um novo produto se você já não tem uma ideia que o problema existe, né? A gente, como empreendedor, a gente já observa o nosso mundo ao nosso redor, e constantemente a gente está olhando questões, né? Situações ou oportunidades. O processo de entrevista é para gerar essa empatia, se colocar no lugar e tentar entender esse problema, essa oportunidade com o ponto de vista da pessoa e também um pouco validar também essa suposição que a gente tem, né? Então, assim, voltando à tua pergunta, eu prefiro fazer presencial, vai bem melhor, você consegue pegar bem mais informação.
Mas dá para fazer online também, isso não é um problema. Só que não dá para fazer por texto. Não dá para fazer por texto. É legal lembrar também que um número bacana de entrevistas é no mínimo 5. 5 é um número que você consegue levantar sempre os mesmos problemas, tipo de 5 a 7, né? Porque a primeira entrevista que a gente vai fazer vai ser uma porcaria. Depois a gente vai melhorando. Então, de 5 a 7 você já conhece mais ou menos o problema e você consegue mais ou menos as mesmas respostas. Entra naquela regra de Pareto de 80-20, que é 80% das perguntas, do que você quer saber, você consegue ir de 5 a 7 entrevistas. Isso é importante, porque também você não vai ficar, né, só fazendo isso, né? Você tem outras coisas para fazer na tua vida, né? No trabalho. Mas eu acho que você sempre tem que voltar a fazer entrevista, né? Mesmo depois que você já tem um produto que você está desenvolvendo, você tem que voltar e né, buscar de novo um pouco por que você está fazendo aquilo. Mas sim, se você está fazendo, por exemplo, o processo de design sprint, ele dita mais ou menos isso daí, né? De 5 a 6, 8 perguntas, entrevistas, né? E assim, na nossa experiência prática, é mais ou menos isso mesmo, depois começa a repetir um pouco. Talvez você possa ajustar a tua entrevista, né, mudar um pouco, deixando um pouco mais alinhado com o que você já estava avaliando, coletando de insights nas entrevistas anteriores. Então, sempre tem valor, né? Mas 5 está ótimo. É um bom começo. Na questão de serviço, por exemplo, se eu não consigo, não tem como, no meu caso, eu fazer entrevistas. Aí eu tenho a outra opção, e às vezes observação presencial também não é uma opção. Aí eu fico só na primeira parte, como que é assim? Que às vezes a gente esbarra nisso e fala, puxa, faltava essa interação, essa conversa, mas às vezes não tem como mesmo. Você pode me dar um exemplo por que não tem como? Por exemplo, a gente é uma agência, né? E muitas vezes a gente não consegue, por conta de demanda, por conta de falta de tempo mesmo, sair ou chamar pessoas ou parar um tempo para isso. Né? Às vezes a gente vai da forma que a gente está fazendo e às vezes realmente não dá. Eu acho que você já respondeu a tua pergunta. Dá para fazer entrevista, você não está conseguindo organizar. Ou eu acho que é fundamental você fazer entrevista, na verdade. Sim. Se você não está conseguindo tirar tempo para isso, você está com foco errado no teu negócio, entendeu? Porque é bem possível que você está tentando atender, por exemplo, demandas de mercado que já são comuns, né? Em vez de você gerar inovação. Se você está buscando inovação, eu acho que é fundamental, entendeu? Você tem que tentar entender novos problemas, né? Tentar achar novos ângulos, né? Novos pontos de vista. Então, tira um tempo para fazer entrevista. Aí outra coisa, se você não consegue fazer entrevista de chegar e ir até a pessoa, o que você pode, às vezes, é por questão de bloqueios que a gente tem pessoais, né? Uma opção é você fazer o cliente oculto, ou você ir começar a fazer observação do que acontece, você levantar os problemas que acontecem, e a partir disso você fala assim, beleza, os problemas que eu levantei são esses, mas será que esses são realmente os problemas para aquela pessoa que você quer vender sua solução? Então, daí você começa a fazer um roteirinho. Eu gosto de fazer roteiro de pergunta. O Mágico de Oz ou o protótipo, né, que você está desenvolvendo, eu acho que assim, não dá para querer desenvolver solução tecnológica, colocar a gente para trabalhar no desenvolvimento antes de fazer. Mas se você ainda não está nesse ponto, você não tem já uma ideia que você quer validar, você tem que fazer entrevista, entendeu? Você tem que entender melhor o problema. Então, eu acho que entrevista é difícil para caramba fazer, porque você precisa ter facilidade de falar com as pessoas, de se relacionar, tem gente que é travado, mas é um bloqueio, como a Bárbara falou, que você tem que destravar, entendeu? E se você tem esse bloqueio, participe do Empreendedoras Curitibanas. Destrave. Sim. Eu acho que tem forma, sabe, de você fazer. Por exemplo, a Bárbara ela prefere fazer roteiro.
Por quê? Porque ela tem mais dificuldade de improvisar, entendeu? Então, desenvolve um roteiro, não tem problema. Fiz é 0. E assim, não é necessário fazer um roteiro para que você tenha igualdade entre as entrevistas. Igualdade não é que fala, é paridade, sabe? Isso é bobagem, porque na verdade você não está trabalhando com quantitativo. Então, querer comparar número é bobagem, entendeu? É qualitativo, você quer descobrir coisas novas. É que tem a live, né? O pessoal grava daí. Aí no microfone pega. Ah, entendi. Eu gostaria que a Gi falasse um pouco mais da Única Entrega, porque, na verdade, foi um espelho para nós, né? Eles conseguiram validar a ideia, conseguiram fazer com que a Única Entrega funcionasse sem o aplicativo e o transbordo, a riqueza dos resíduos, também partiu disso, né? Foi uma conversa nossa, ali por um call, que a gente conversou online, e elas deram algumas dicas, algumas coisas, e aí a gente começou a desenvolver, a gente está com planilhas, está fazendo o produto acontecer sem o aplicativo, sem precisar, de fato, investir. Agora, no segundo momento, daí que a gente entra, mas eu queria que eles falassem um pouquinho mais, porque isso serviu de exemplo para nós, e é aí que a gente conseguiu começar a fazer a startup rodar. Antes de passar para ela ali, Tati, me responde uma pergunta, então. De colocar no holofote. Você está desenvolvendo o transbordo, você está buscando agora fazer um protótipo, fazer a validação, né? Mas como que você chegou no problema? Na verdade, eu trabalho já há 12 anos na área de resíduos sólidos, né? O meu mestrado também foi na área de resíduos, indicadores de sustentabilidade para o sistema da coleta seletiva em um município da região metropolitana. A problemática veio no dia a dia, no meu trabalho, no desenvolvimento da coordenação da limpeza pública da cidade, e em cima dos problemas e do dia a dia de estar trabalhando com o público hoje, que é associações e cooperativas e recicladores, que a gente identificou o problema, e aí começamos a trabalhar. Quando aumentou a demanda, eu me desliguei do serviço público e comecei a atuar no transbordo. Bacana. Então, você tem conhecimento conhecimento prático, teórico, e você participa do meio, né? Você está lá no dia a dia. Isso, estou trabalhando eu já vi várias direto fotos com suas eles. lá, você está lá junto nas cooperativas. Isso. Então, ela faz imersão, entendeu? Ela está lá no meio. Talvez você não chegou a fazer entrevista, né? Eu cheguei sim, Estruturado, acho que fez? mais por insegurança, assim, Então, apesar de eu ter uma dissertação de mestrado, de participar de banca, de estar no dia a dia, mas e na prática, porque eu me desvinculando de um serviço público, o cenário muda, né? Será que eles vão continuar, né, tendo essa mesma percepção e essa mesma ligação comigo? Então, foi uma quebra de paradigmas aí também, e graças a Deus deu certo, e a gente continua em parceria com eles. Que show, então. Tem que ter um pouco de segurança, né? Se a gente tem muita certeza, tem coisa errada, né? Tem que ter segurança, né? Acho que faz parte do nosso processo humano, né? A Gi vai lá na frente falar agora. Pode ser. E lembrando também que o processo de pesquisa ele acontece tanto para validação da solução, validação do problema, e também com o cliente, com o público-alvo que você quer direcionar a sua solução. Então, pesquisa se não tiver, alguma coisa vai ficar falha no seu produto ou serviço. Oi, gente, tudo bem? Eu não vi a Tati, cadê ela? Ah, está ali. Não, é 7 horas. Então, eu sou a Gislaine, sou a Gi, da Única Entrega. Então, vou aproveitar e treinar meu pitch aqui com vocês. Nós somos uma startup de logística urbana personalizada, que atende no last mile, que é a entrega ao cliente final. E o nosso foco é transformar a entrega em uma experiência única, memorável e especial, né? E, além de tudo, ajudar mulheres a conquistar a sua independência financeira. E o que a Tati falou realmente é verdade. Quando a gente começou a Única Entrega lá atrás, na verdade, a gente começou porque a gente não tinha o que fazer, a gente era da área de eventos, quem conhece um pouquinho minha história, e a gente trouxe a experiência que a gente tinha nos eventos, dentro da minha experiência na rua, fazendo entrega para as entregas. E ali a gente foi começando a validar, a gente mudou, tanto que agora, no começo do ano, a gente pivotou de vez, porque até o ano passado a gente atendia o mercado B2C, e em 2022 a gente cortou totalmente o B2C, mas por
questões de estudos, de planilhas, de clientes, de entender, olhar o mercado e ver o que o mercado, né, as perguntas, né, de como podemos, especialmente na questão financeira, aumentar a arrecadação, diminuindo a demanda operacional, que eu acho que isso é extremamente importante quando você tem uma empresa. E realmente, a gente, para vocês, né, posso falar, isso é uma dor nossa, eu não tenho a tecnologia ainda do jeito que eu quero. Nós desenvolvemos uma tecnologia, o Douglas me ajudou, e agora, só que o que aconteceu? A minha tecnologia ela é voltada para o B2B, para o B2C. E agora, no B2B, a minha demanda é totalmente diferente, porque eu trabalho em rotas, e eu trabalho com 200 entregas, 20 entregas, 30 entregas, 40 entregas. Então, agora a minha dor está sendo, agora realmente vou ter que sair da parte do, que nem o James, a gente estava realmente no Mágico de Oz, a planilha de Excel, a gente conseguiu criar todos os processos, e eu acho que isso foi muito importante para a gente agora criar o nosso aplicativo e saber o que a gente precisa, para também não ficar gastando dinheiro e queimando dinheiro à toa, né? E tanto que agora a gente está indo, tentando aí rodadas de investimentos já, porque agora a gente sabe o que a gente quer, mas já faz 2 anos e a gente ainda acha, eu acho que as entrevistas, a gente sempre vai para o mercado para perguntar, realmente está validando o que eu estou fazendo, né? Eu acho que nem quando você começa, mas o tempo todo você se questionar, né? Obrigada, gente. Obrigado, gente. Obrigada, Gi. Mas eu vi um exemplo aí, né, como o James lá, de que você pode começar sem ter plataforma, né? Eu acho que tem muito empreendedor que às vezes você tem uma equipe técnica, ou às vezes nem tem, e né, você quer colocar dinheiro em cima para resolver a questão, né? Que você acha que vai resolver algum problema, mas você está só colocando dinheiro na solução, né? Viu, É triste quando o empreendedor, depois de gastar um monte de dinheiro, não consegue tracionar, porque o problema não estava lá. Bom, eu acho que eu estou bem nessa fase que tu falou bem lá no início. Qual é o problema, né? Bem esse exercício assim. E sou de serviços também e estou entrevistando, porque comecei, né, com aquela ideia assim, eu quero empreender, e daí a gente fica com as nossas ideias, mas não sabe se é a necessidade, né, das pessoas. Então eu estou fazendo entrevista com os clientes, os potenciais clientes mesmo, e foi legal ouvir a dica, né, que tem que ser no mínimo 5, 7, enfim, para poder ver. E nessas entrevistas que eu já fiz, as pessoas às vezes falaram coisas, meu Deus, sério que esse é o problema de vocês? É tão óbvio para mim que era uma coisa, né, muito mais fácil até de resolver do que tu está imaginando ou criando. Assim. E você só consegue perceber isso daí se você tem essa empatia, né? Depois que você se coloca no lugar das pessoas que você está tentando impactar. Eu acho que a gente entrou nessa questão de prototipação, né? Não é o foco do assunto hoje, que a gente vai ter mais palestras que são mais específicas para isso. Imagino, né, Bárbara? Com certeza. E eu acho que a gente vai ter, eu vou fazer mais uma que vai ser sobre MVP, que daí a gente pode entrar bem mais a fundo nisso, assim, como que eu faço MVP, tá? Eu preciso realmente começar desenvolvendo alguma coisa? Posso fazer uma planilha? Posso fazer um Notion maquiado? Posso fazer só uma landing page? Né? Eu e o Ricardo, a gente validou o produto com landing page, né? De marketing, né? A gente fazia só landing page. Se tem tração, não tem tração, abandona. Se tem tração, tem alguma coisa ali, né? Esse inclusive é um recurso bem legal, né? Que a gente pode usar, né? Fazer landing page só para pescar a gente. Coloca uns anunciozinhos ali no Google. Mas é isso, a gente vai falar mais disso na... Que dia que é? Mais para frente. Mais para frente, mais uns 3 meses aí, né? E Bem, tem mais alguma pergunta? Mais alguma pergunta? Algum comentário? Então, pessoal, é isso. Obrigado pelo tempo de vocês. Estou à disposição.